Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Investidor Antifrágil e hoje vamos trazer aí mais notícias sobre o giro de notícias aqui do investidor. Vamos falar aí como é que anda a Ibovespa, o dólar, principalmente em relação ao que está acontecendo aqui no país, que é justamente esses pronunciamentos aí do Lula e do Moro agora em relação ao PCC, que quis aí assassinar, né, a sua família. Vamos então falar sobre isso, o que isso impacta aí na vida dos investidores. Fica comigo, após a vinheta a gente já entra aqui sobre as notícias. Meu amigo, não é nada fácil aqui a gente tá vendo todo esse processo do nosso país, onde tem esses desencontros aí em relação à política. Todo mundo sabe aí que aqui a gente vive um país extremamente polarizado e não é diferente quando a gente teve aí a fala do Lula dizendo que quer ferrar com o Moro, entra nos trend topics aí no Twitter, né, para você ter uma ideia aí de como que a incoerência acontece aqui no nosso país. Não quero entrar aqui nessa questão de lado A, lado B, essa polarização toda, mas a gente tem que entender que contra fatos a gente não tem muito o que fazer a não ser entender e aceitar os fatos, né? Principalmente porque a declaração viralizou no Twitter, né? Principalmente que eles colocaram lá o vingança do bem, o amor venceu, né? Teve um internauta que ironizou em relação a isso. Tá batendo aí 58 mil tweets sobre o tema da declaração do nosso presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, que aí queria ferrar com a vida do Moro. Para um estrategista político, foi a pior coisa que ele foi fazer, que é se opor dessa forma ao Moro nesse caso e falar tudo isso, até porque isso acaba manchando aí a imagem do atual presidente, né? Lembrando que eu não estou defendendo nem acusando aqui, mas nós estamos trazendo os fatos e de fato, realmente quando você começa esses embates, lembra o quê? O último governo, né? Nós tivemos aí o Bolsonaro também, que foi bastante agressivo em alguns pronunciamentos dele, né? Óbvio que muitas vezes as pessoas queriam que ele fizesse isso, mas nós estamos falando de um governo e dentro de um governo não dá pra gente tratar as pessoas de forma tão agressiva, né? Principalmente quando a gente fala de linguagem e principalmente no Brasil, que é muito polarizado. E aí hoje o Sérgio Moro fez o pronunciamento apontando a ousadia aí das facções criminosas em relação ao que foi feito, né, ao que estavam armando aí para poder assassinar ele e a família dele, justamente em relação ao PCC. E óbvio que para muitas pessoas isso é muito importante quando a gente fala sobre política e mistura isso com economia, né? Porque nós estamos vendo aqui dois embates, né, que é aí a questão do Lula, a questão do Sérgio Moro, os dois entrando em conflito aí nessa questão de pronunciamentos, e agora com o Moro fazendo pronunciamento por causa da questão do PCC, fica cada vez mais aleatório aí a questão financeira do nosso país, porque o mercado reage sim em relação a tudo isso que está acontecendo. Aquilo, né, pessoal? Lembre-se que o nosso país, ele é assim, ele é um país meio agressivo em relação à política. Nós temos aí um país extremamente polarizado, principalmente nos tempos atuais, e quando a gente fala desses problemas que estão sendo gerados nessa comunicação, né, seja aí o Lula falando dessa forma agressiva contra o Sérgio Moro, e seja também essas questões que foram feitas agora, as investigações estão sendo feitas, na verdade, e aprofundando em relação à Polícia Federal ao ataque que estava sendo articulado contra o Sérgio Moro, afeta diretamente a questão da nossa economia no Brasil e a forma como os outros países começam a ver o Brasil, principalmente investidores e pessoas que querem fazer negócio com o nosso país. Quer queira ou quer não, essas coisas que vêm acontecendo mancham aí a imagem do nosso país, que já é manchada, né? Só que agora com esse tipo de atitude, né, e esses acontecimentos recentes, afunda ainda mais o Brasil, nos coloca numa situação que pode ser muito difícil de sair, tá? Então vamos ver aqui a questão da Ibovespa, vou trazer vocês de novo aqui pro meu PC, pra gente ver em relação à Ibovespa, como que tá andando, né, a relação da Ibovespa com essas notícias. E a gente não precisa ir longe, né, no próprio Google você vai ter aqui as informações que você precisa. Nós temos aqui o gráfico do Ibovespa em um dia, né, nós estávamos ali nos 100 mil pontos e agora caiu para 97, ou seja, 2% aí de queda só hoje, isso só hoje, tá? Em relação a tudo isso, você pode ver que como abala a questão da economia do nosso país. Nós que somos investidores, temos duas opções aqui, né? Muito se espera por uma queda, às vezes, pelos investidores para obter cada vez mais ativos, que você consegue agora
dentre essa situação caótica, obter vantagem adquirindo novos ativos de fundos imobiliários, ações, os ativos que você já investe descontado, ou seja, com valor muito mais barato, né? Depende, claro, de cada ação, de fundos imobiliários, né? Óbvio que cada um vai reagir de uma forma, mas é legal de estar analisando e acompanhando isso aqui, porque você consegue ver oportunidades aí de compra para que você possa, no longo prazo, valorizar o seu capital. E quando a gente fala de dólar, tá aqui o dólar de um dia, né? Estava ali estabilizado nos 5,24, mas o Copom fez aí um anúncio duro em relação à economia deles lá nos Estados Unidos e tivemos aí uma alta que foi para 5,28, né? Pô, às vezes a pessoa pode ver que não é tão alto, né? Mas se você coloca isso em grandes montantes de dinheiro investidos em dólar, isso aqui faz uma diferença bem significativa e a resposta do mercado em relação a tudo isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E óbvio que quando a gente fala sobre aí a economia do nosso país, novamente voltamos a pronunciamentos do nosso atual presidente, que é o Lula, onde ele diz que não tem explicação a taxa de juros em 13,75% e diz que Senado tem que cuidar de Campos Neto, ou seja, ele está destinando a culpa aí dos juros, a alta taxa de juros de 13,75%, associando isso com o Campos Neto, sendo que isso não tem nada a ver, né? A gente tem aí, obviamente, o mercado reagindo em relação ao governo atual. É um problema que a gente está passando. A manutenção dos juros em 13,75% pode ser a prévia de novos capítulos na crise entre presidente e dirigente do Banco Central. Esse embate não é o tipo de atitude que a gente espera para o nosso país, porque isso aqui pode levar, obviamente, a gente a ter juros mais altos ainda. E quem sabe aí, quem que quer viver a época do Collor, né? Eu não quero viver, se você não sabe sobre o que é isso. Era justamente a época onde a inflação era extremamente alta, né? Então, já fica aí para você o estudo. Se você não conhece o passado do seu país, é muito importante você estar por dentro disso. E claro que o Lula não cansa de falar as bobagens dele, acabou falando também sobre os livros de economia, utilizando uma frase bem estranha, né? Dizendo que os livros de economia estão superados, é preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão de a gente governar, ou seja, a gente não está falando mais de exatidão aqui nesse país, né? Quando a gente fala sobre economia, nós temos que tratar muito aí de exatidão em relação a um equilíbrio fiscal, em relação a finanças do nosso país e a economia geral, e ele está simplesmente dizendo que deve criar uma nova mentalidade sobre a razão de a gente governar, ou seja, vira algo muito subjetivo. Isso é extremamente perigoso porque leva também a futuros presidentes levar esse tipo de comportamento aqui e fazer com que a economia cada vez mais se afunde. A partir do momento que um presidente quer ignorar a economia do seu país e não quer se atentar às respostas que o mercado dá, e o mercado somos eu, você que reage a esse tipo de atitude, né? E todo esse engodo que está virando aqui a economia brasileira, eles acreditam que é só mimimi e é só frescura do mercado. Quer dizer que então como que eles vão movimentar aí a economia do nosso país, sendo que o próprio mercado é o que eleva ou acaba derrubando o mercado com as influências que são geradas aí na política brasileira. Infelizmente nós temos aí políticos que não possuem conhecimento suficiente de economia, não possuem o conhecimento suficiente sobre geopolítica e acabam fazendo esses problemas, né? Gerando mais problemas economicamente para o nosso país. E óbvio que quem que sofre mais com isso no futuro é justamente a ponta aí desse ciclo, que é o pobre, né? O pobre sempre vai receber aí no final o resultado de tudo isso, que são as commodities mais caras, e refletindo na compra de alimentos, abastecimento dos seus carros, que é relacionado à gasolina, e obviamente todos os itens que são comercializados no nosso país, inclusive a parte de empregos, até porque, como eu já disse para vocês em outros vídeos aqui, empresário é tudo menos burro. Ele jamais vai absorver os juros que o país acaba gerando e não vai repassar isso para a ponta. E é óbvio que um país com problemas econômicos, nós temos aí desemprego no futuro. Então fiquem bem atentos em relação a isso. Evitem se envolver tanto com a questão mais inflamada desse país, que nós temos uma polarização. Seja uma pessoa mais centrada, evite extremos, né? Evite os extremos. Os extremos nunca trouxeram nada de positivo para o nosso país.
se tivessem trazido alguma coisa de positivo, o Brasil não estaria da forma que está hoje. Então, evitem andar como muitas pessoas extremistas e procurem mais os fatos realmente. Espero que você possa ter entendido, esse vídeo possa ter sido esclarecedor para você. Muito obrigado a você que me acompanha até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!